Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Hoje eu vou trazer para vocês um videozinho resolvendo alguns exercícios que alguns alunos pediram para eu demonstrar como que é feito, né, essa parte mais introdutória utilizando a linguagem de projeto de programação, tá? Então vamos resolver alguns pequenos exercícios aqui utilizando alguns operadores, tá? É, Além disso, também vamos fazer o teste mesa, né, para facilitar para vocês também. Lembrando que também a gente vai acabar usando algumas das instruções mais básicas, né? Então é aconselhável que vocês assistam os vídeos, tá, anteriores, onde tem a nossa apresentação de slides e tudo mais, e aqui é mais um foco mais prático da nossa disciplina, tá? Então deixa eu passar aqui para minha tela principal. Então aqui, basicamente eu tenho um editorzinho de texto, tá? Que é o Sublime, que eu gosto bastante para fazer a programação, tá? Eu até criei uma extensãozinha dele aqui, depois eu posso compartilhar com vocês também. Ó. Então eu tenho aqui Portugal do Manzano, né? Tem aqui um documento do Word, onde nós vamos fazer o nosso teste de mesa depois, tá? E aqui eu tenho alguns exercícios que a gente vai implementar desde o começo, tá? Então eu gosto bastante de fazer o seguinte, de retirar as informações, né? Então anotar exatamente aquilo que a gente quer observar dentro do nosso algoritmo, né? Ao mesmo tempo para a gente poder mais facilmente resolver o nosso algoritmo, né? Então olha só, tendo como dados de entrada, então olha só, o que eu vou ter como dado de entrada? A altura de uma pessoa, né? Pode notar que eu não sou muito bom com desenhos, né? Mas então o que eu vou ter? Dado de entrada, tem aqui uma primeira informação muito relevante, né? Dados de entrada, altura de uma pessoa. Construa um algoritmo que calcule o seu peso ideal, tá? Então a gente tem que calcular isso aqui, tem que mostrar isso aqui para o nosso usuário, né? Utilizando a seguinte equação. Então ele nos dá aqui, ó, a equação do peso ideal, tá? Então, como que eu vou começar o nosso programa, né? Então, lembrando com a nossa LPP, eu sempre começo com programa. Então, eu vou ter um programa e eu tenho que dar um nome para esse meu programa. Então, eu vou nomeá-lo aqui de peso ideal, tá? Então, peso ideal. Lembrando que quando eu defino um nome de programa, eu tenho que cuidar para não utilizar acentos, não utilizar cedilhas, não começar com números, tá? Logo na sequência eu vou ter aqui as minhas variáveis, tá? Então eu vou ter o var. Logo na sequência eu começo com um bloco, né? Então eu vou ter aqui meu bloco de indentação e eu vou definir qual o tipo da minha variável. Então a primeira variável que eu vou ter aqui vai ser altura, né? Então por que a minha altura? Minha altura vai ser real. Meu dado de entrada aqui vai ser a altura de uma pessoa. Percebam, nós podemos colocar a altura em diferentes métricas, né? Então nós poderíamos ter, por exemplo, a altura em polegadas ou em centímetros. Nesse caso, nós vamos utilizar uma altura em real que vai ser dada em metros, tá? Então essa altura que vai ser calculada aqui ela é em metros. Construa o algoritmo, calcule o peso ideal utilizando a seguinte equação. Então vamos colocar uma outra variável aqui que vai ser peso ideal. Novamente, não uso acentos, não uso números para começar e também não uso espaços nem cedilha, então peso ideal também vai ser real, tá? Tenho minhas variáveis, eu vou iniciar o meu programa. Então, aqui eu coloco início, tenho o meu recuo, e a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o meu usuário, né? Escreva, então, digite a sua altura. Posso colocar uma referência aqui. Bom, digite a sua altura em metros, né? Então, em metros. E aqui a gente coloca um exemplo. Então, exemplo. Um ponto 45. Tá? Então aqui tem um exemplo. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte. Aqui. Então aqui, ó, tenho, por exemplo, vou exibir essa mensagem para o meu usuário, tá? Eu vou exibir essa mensagem na tela. Logo na sequência eu faço o quê? A leitura, né? Então eu vou ler a altura do meu usuário, tá? Bom, já tenho esse dado de altura. Agora eu vou precisar calcular o peso ideal, tá? Então eu vou ter aqui, já li a variável altura, eu vou ter aqui, ó, peso ideal. Qual que vai ser o peso ideal que eu vou
fornecer para o meu usuário, ou que eu vou calcular para o meu usuário. Como é que eu faço esse cálculo? Então eu posso colocar aqui parênteses, 72,7, né, multiplicado pela minha altura. Então, altura menos o 58. Calculei o meu peso ideal. Agora é só mostrar, só exibir isso para o meu usuário. Então aqui eu vou ter um escreva. O peso ideal para sua altura é... Detalhe muito importante, para somarmos strings, né, concatenarmos strings, então eu coloco aqui a minha string, coloco o sinalzinho de mais, que vai concatenar strings, e aqui eu coloco peso ideal, certo? Fim. Finalizamos o nosso programa. Basicamente isso aqui a gente consegue resolver esse primeiro exercício. Então olha lá, algoritmo 1, como é que a gente chamou o algoritmo 1? Peso ideal. Então vamos executar linha a linha aqui como que vai ser essa execução, tá? Então olha só, eu tenho aqui a definição das minhas duas variáveis. Então criei meu programa, tá aqui meu programa. Variável altura, então vem aqui na memória e eu vou criar aqui a minha altura, certo? E essa minha altura vai ter um valor correspondente, tá? Pode ser um sinalzinho de igual ali, por exemplo. Vou ter o meu peso ideal, que também vai ter um valor correspondente, tá? Criei minhas duas variáveis, estão aqui com o valor, tá? Nós não vimos ainda a definição de valores iniciais, tá? Mas seria uma das possibilidades. Nesse caso aqui, a gente não vai utilizar um valor inicial, tá? Poderia ser, por exemplo, 0 ou algum outro valor. Nesse exemplo aqui, nós estamos simplesmente criando as variáveis, então não estamos criando nenhum valor inicial, tá? Algumas abordagens, dependendo, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, um valor inicial nulo, ou a gente pode iniciar com um valor 0. Nesse primeiro momento, nós podemos utilizar aqui nulo, tá? Só para termos um espaço de comparação, né? Então eu tenho ali o valor inicial para essas minhas duas variáveis seria um nulo, tá? Até deixa eu colocar em português aqui. Então tenho aqui nulo para minhas duas variáveis. Percebam, eu tenho aqui agora, escreva, digite a sua altura em metros, tá? Então eu vou ter essa frase sendo exibida no meu monitor. Digite a sua altura em metros. Com um exemplo, 1,45. Certo? Vou ter aqui um espaço, um enter, né? Então terminou a mensagem, agora eu tenho um leia altura. Percebam, o usuário vai digitar aqui, por exemplo, 1,90, certo? Então nesse momento agora que eu tenho o leia aqui, esse meu nulo passa a ser 1,90. Opa, deixa eu tirar o taxado aqui. Então passa a ser 1,90, certo? Que veio aqui para a nossa memória. E agora eu tenho aqui uma outra instrução, né? Então tem aqui, ó, peso ideal, recebe, né? Ou atribua a peso ideal, essa equaçãozinha aqui. Vamos calcular? Então deixa eu pegar aqui a calculadora. Aqui. Assim, aqui. Então olha só. 72,7 multiplicado pela altura. Qual é o valor da minha altura aqui? 1,9. Então 1,9. Resolvi o parênteses. Menos 58. Então menos 58. Tem aqui que o peso ideal é 80,13 kg. Então, como eu vou atribuir isso a peso ideal, então venho aqui, coloco 80,13 kg e ele deixa de ser esse valor de nulo, certo? Executamos a linha 8, passamos para a linha 9, escreva o peso ideal para a sua altura é, então aqui eu vou passar a escrever, o peso ideal para a sua altura é, tem um espacinho aqui, né? Peso ideal, qual que é o valor que está no meu peso ideal? 80,13, certo? Poderíamos, por exemplo, colocar mais um sinalzinho de mais aqui e colocarmos a seguinte expressão aqui no final.
kg. Quilos, né? Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho o tamanho. Ficar tudo na mesma linha, né? Então aqui, ó, em quilos, né? Poderia colocar isso aqui, tendo essa construção nessa forma, a minha mensagem final ficaria aqui 80,43 kg. Percebam, não teria esse espaço aqui, certo? Porque aqui eu não coloquei espaço. Ou eu posso colocar um espacinho aqui, ó. Pum. Pronto. Aí eu vou ter aquele espaço lá. Resolvemos o nosso exercício número 1. Pessoal, isso aqui é só um exemplo que eu peguei na internet, tá? Inclusive, essa equação para peso ideal. Não tem a menor relação, ou nem sei se isso é algum cálculo feito por alguém, tá? Eu peguei no Wikipedia até esse cálculo aqui para o peso ideal, tá? É só uma referência para a gente poder ter algum valor para calcular. Bom, vamos para o nosso segundo exemplo. Tá aqui o nosso teste de mesa, né? Então deixa eu até reduzir ele aqui. Já fizemos aqui todo ele. Tá? Deixa eu até copiar aqui para termos... Isso aqui é um documentinho no Word, né? Bem simples. Então aqui sem nada agora. E vamos implementar o nosso segundo algoritmo, tá? Olha só, primeira coisa, vamos extrair os nossos dados aqui do segundo algoritmo, tá? Então olha só, faça um algoritmo que receba como entrada uma determinada temperatura em graus Celsius. Olha só, entrada, opa, deixa eu pegar aqui. Então, olha só que importante, que interessante isso aqui, ó. Nós temos esse valor aqui, ó, uma determinada temperatura em graus Celsius, tá? E nós temos que mostrar a temperatura em graus Fahrenheit, tá? E aqui ele também dá uma equaçãozinha pra gente, ó, tá? Então olha só, de novo, vamos começar o nosso programa. Primeira coisa, criamos, opa, deixa eu só colocar aqui para realçar, né? Em Portugal, então nós temos ali nosso programa. Então, para converter para Fahrenheit, né? Então posso conversor Fahrenheit, tá? Então tem o nome do meu programa é esse. Vou criar minhas variáveis. De novo, quais as variáveis que eu vou criar? Vou criar, por exemplo, eu vou dar a temperatura em graus Celsius. Opa, Celsius, tá? Vai ser uma variável do tipo real. E eu também vou criar aqui Fahrenheit, tá? Também vai ser do tipo real. Beleza, criamos nossas duas variáveis, tem aqui o início do nosso programa, tá? Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? A gente tem que receber um valor como dado de entrada. Para eu receber um valor de dado de entrada, eu tenho que mostrar uma mensagem para o meu usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, escreva, digite a temperatura em graus Celsius. Dois pontos e um espacinho aqui. Esse espaço, na verdade, ele é desnecessário, porque isso aqui vai colocar em uma linha e o cursor ficará embaixo, tá? Então, vou ter aqui o nosso layer e eu tenho aqui a nossa variável Celsius, certo? Vou ter aqui a nossa variável Fahrenheit e ela vai receber o quê? Opa, coloquei errado o atalho aqui. Ela vai receber essa equaçãozinha aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 dividido por 5, certo? Multiplicado pelos meus graus Celsius, mais 32. E agora, calculei já fiz a conversão para Fahrenheit, vou ter que exibir, né? Mostrar a temperatura em Fahrenheit. Então, eu posso colocar aqui, ó, escreva a temperatura de Celsius. Opa, faltou um sinalzinho de concatenação de string aqui, né? Mais graus Celsius responde a um sinalzinho de mais Fahrenheit uma concatenação de strings, espaço, graus em Fahrenheit. Olha só que doido que isso aqui está fazendo, tá? Percebam, primeira coisa, que nós temos
aqui o operador de concatenação de strings, aqui eu vou substituir pelo valor da minha variável Celsius, aqui eu vou substituir pelo valor da minha variável Fahrenheit. E detalhe, estou colocando esse espacinho aqui como no exemplo anterior, né? Então dar um espaço aqui depois do valor de Celsius, dar um espaço aqui antes do valor de Fahrenheit, a mesma coisa aqui, tá? Por isso esse espaço aqui. E um detalhe muito importante, ó, notem, eu dei a quebra de linha aqui, eu até posso colocar ela um pouco indentada aqui para ficar nessa mesma linha. E eu tenho uma quebra de linha. Isso significa que quando eu for colocar aqui no meu monitor, eu tenho que usar essa quebra de linha aqui, tá? Porque ele vai imprimir exatamente isso. Existem algumas formas de nós não utilizarmos essa quebra de linha. Para isso, nós teríamos que colocar uma barra aqui. Se nós colocássemos essa barra invertida aqui, né, não é a mesma da divisão, ela significa um caractere de escape, tá? Caractere de escape. E aí ele simplesmente o próximo caractere, que no caso aqui é o enter, ele não exibiria, tá? Nesse caso aqui, só para fins de exemplo, a gente não vai utilizar isso, vamos deixar aqui com a nossa string aberta, tá? No entanto, nós também poderíamos fazer o seguinte, poderíamos fechar aqui essa string, colocar um sinalzinho de mais, continuarmos aqui exatamente na linha de baixo, ó. Tá? Então eu tenho aqui um mais, tenho aqui essa continuação, tá? Claro que aqui eu precisaria ter um espaço, né? Então aqui, ó, Celsius, um espacinho aqui. Essa é outra forma como eu posso fazer em múltiplas linhas, tá? Bom, escrevi aqui a minha mensagem, terminei ali, o que eu tenho que fazer agora? Finalizar o meu programa, fim. Vamos executar aqui o nosso algoritmo, então qual é o nome do nosso programa? Conversor Fahrenheit. Tá? Vamos criar aqui na nossa memória, tem aqui os 2 graus, né? Tem as duas variáveis, então Celsius, pode ser, vamos utilizar 2 pontos aqui até, vou colocar 2 pontos aqui, tanto faz, tá pessoal, 2 pontos ou igual, é só para nós não misturarmos com um operador de sinal de igualdade aqui dos algoritmos, tá? Então Celsius, Fahrenheit, tá? Aqui temos as duas variáveis, então vamos colocar o nosso nulo aqui, né? Então nulo e nulo. Criamos as duas. Primeira instrução, escreva, digite a temperatura em graus Celsius. Então eu vou ter aqui no meu monitor, digite a temperatura em graus Celsius. Vamos supor que o usuário digitou 32, tá? Podemos mudar a cor aqui desses valores que são digitados pelo usuário, né? Só para visualizarmos de uma forma melhor, né? Então, agora passou a ser 32, esse valor passa a ser nulo, esse nulo passa a não existir, né? Então, nosso Celsius é 32. E nesse momento, deixa eu tirar o vermelho aqui, nesse momento, o que nós temos aqui, ó, na linha 7, né? A gente fez a leitura aqui do 32, Fahrenheit. Então, o nosso Fahrenheit vai receber essa equaçãozinha aqui. Deixa eu pegar a calculadora de novo. Então, vamos fazer exatamente como está ali, né? 9 dividido por 5, que está em parênteses, eu resolvo primeiro. Depois eu vou ter aqui a multiplicação primeiro, né? Então, vezes Celsius, que equivale a 32, mais 32. Então, mais 32. Percebam, 89.6. Então, esse carinha aqui passa a valer 89.6. A vírgula da nossa calculadora é o ponto flutuante lá do nosso decimal, né? Então, temos essa alteração aqui e agora percebam, tem aqui a nossa mensagem, né? Então, a temperatura de espaço, valor da variável Celsius, 32. Concatenação de string, um espaço, graus Celsius, tem um espacinho aqui, espaço, corresponde a espaço, corresponde a, tem um espaço, 89.6, tem um espaço aqui, graus em Fahrenheit.
pontinho final. Essa aqui é a mensagem exibida com toda essa concatenação de strings que foi realizada aqui, tá? Deixa eu copiar esse carinha aqui para fazer o nosso próximo algoritmo. Opa, ficou o algoritmo 1 aqui, vou botar aqui o 2. Aqui vai ser o nosso terceiro. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Então, olha só. Eu sei que para você está cortando aqui exatamente na minha foto, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui, só para a gente visualizar melhor esse aqui. Então, olha só. Tendo como entrada o total vendido, percebam, ó, tendo como entrada o total vendido por um funcionário, então esse é o meu dado de entrada, tá? No mês de abril, isso aqui é uma informação que não faz muita diferença para a gente, né? Então faça um algoritmo que mostre a comissão e o salário bruto, tá? Sabendo que o salário base, então eu tenho aqui o salário base, é R$ 1.200, tá? Não vai mudar o salário base, ele é 1.200. E a comissão é 10% do total vendido. Então eu tenho aqui que a minha comissão é 10% do total vendido. O salário bruto vai ser o meu salário base mais essa comissão aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho para cima. Então olha só, vamos criar um outro documento aqui. Vamos ter lá o nosso programa, né? Opa, ficou faltando botar aqui em Portugal. Então tem ali meu programa, né? Vamos chamar esse programa de calcular salário bruto, né? Salário bruto, certo? Vou ter aqui que minhas... quando a gente vai construir um programa que tem variáveis e constantes, tanto faz a ordem que a gente vai colocar, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, primeiro as nossas constantes, né? Vou ter aqui as minhas constantes, né? Então a primeira constante que eu posso criar, na verdade a única constante aqui, né? Poderia ser duas aqui. Vai ser essa nossa salário base, né? Então eu vou colocar aqui, ó, salário base é o que? 1.200, né? Então eu digo que salário base é igual a 1.200. Quando eu tenho constantes, eu não utilizo do tipo, né? Eu simplesmente coloco o valor que vai ser utilizado por essa minha constante, né? E ao mesmo tempo não posso utilizar esse ponto, porque esse ponto, na verdade, colocando o ponto aqui, ele vai ser utilizado como casa decimal, né? Ou número com ponto flutuante. Então por isso a gente coloca diretamente o valor ali de 1.200. Além disso, eu poderia colocar aqui, por exemplo, né, que a minha comissão é o quê? 10%, tá? Aqui vai um detalhe bem importante, tá? Que é o quê? Quando eu falo em percentual, eu já posso utilizar eu posso utilizar o valor 10, né, percentual, só que daí eu vou ter que dividi-lo dentro de uma regra de percentual que é de 100%, né? Ou eu posso fazer o cálculo já direto, né, para saber quanto que representa esses 100%, esses 10% numa normalização até 1, tá? Isso é matematicamente falando. O que eu faço para saber o meu percentual dentro dos meus 100%, né? Então eu pego o valor que eu tenho, então no caso aqui, por exemplo, 10, e divido por 100%. Isso vai me dar o quê? 0,1. Então eu posso colocar aqui 0,1 ou 0,10 para facilitar a nossa visualização aqui do valor, né? Então olha só, temos aqui as nossas constantes, agora eu vou criar as nossas variáveis. O que eu tenho de variável aqui? O total vendido pelo funcionário no mês de abril, né? Então eu posso colocar aqui total vendido. Opa! Aqui eu tenho que definir o tipo, né? Como é o total vendido de uma operação de vários produtos, então eu posso ter valores com ponto flutuante, eu vou dizer que é um do tipo real. Além disso, eu vou ter o que aqui? Meu salário bruto, certo? Que vai ser do tipo real também. Opa, 2 pontos, real. Vou iniciar o meu programa, então tenho aqui o início, e vou escrever o seguinte na tela. Digite o total vendido pelo funcionário. Certo? Poderia colocar aqui que é em reais, né? Então um R cifrãozinho. E aqui logo na sequência, deixa eu reduzir aqui um tamanho. Aqui, eu vou ler qual variável, né? Vou dar um leia nesse total vendido. Então, total
vendido. O valor que o meu usuário digitar vai para essa variável total vendido. Bom, poderia calcular aqui o valor da minha comissão. Mas olha só, tem algum lugar aqui para a gente calcular, para a gente guardar o valor da nossa comissão? Não tem, né? Então eu posso criar mais uma variável aqui, ó. Comissão calculada. Essa minha comissão calculada vai ser do tipo real também. Vamos colocar aqui comissão calculada vai receber, né? Então, o meu total vendido multiplicado pela minha comissão. Olha só, o total vendido é esse valor que a gente acabou de ler aqui do nosso funcionário, né? Quanto ele recebeu nesse mês aqui. Esse comissão poderia ser nosso 0,10 direto, mas a gente está utilizando ele aqui como constante. Por isso que eu não posso utilizar ele aqui como variável, né? Lembrando que constantes tem seu valor definido no começo do programa, aqui no começo, e ele não pode ser alterado durante a execução do nosso programa, certo? O que a gente pode alterar são somente as nossas variáveis. Então, por isso que eu precisei criar uma outra variável aqui. Tá? Ah, poderia reutilizar ali ou utilizar o próprio salário bruto? Poderia, tá? Mas aqui no caso eu estou criando uma outra variável para facilitar a compreensão, tá? Então agora a gente vai ter que o nosso salário bruto é o quê? É a nossa comissão calculada mais o salário base. Então eu vou ter aqui, ó, salário base mais comissão calculada. Cuidado para não confundir os dois tipos de comissão, né? E aqui eu vou ter agora o quê? Escreva. Eu tenho que mostrar aqui, ó, a comissão e o salário bruto, né? Então vou ter aqui meu primeiro escreva. O valor de comissão foi de R, cifrãozinho, para dizer que é em reais, né? Um espacinho aqui, mais comissão calculada. Esse mais, lembrando que é de concatenação de strings, né? Depois eu vou ter aqui um outro escreva. O salário bruto é de mais nosso concatenador de strings, salário bruto. Feito isso, finalizo o meu programa, certo? Então vamos fazer o nosso teste de mesa aqui, tá? Então, como esse nosso teste de mesa nós temos variáveis e constantes, nós podemos fazer aqui uma diferenciação entre as duas, tá? Então, por exemplo, nós podemos criar uma área aqui que é de variáveis e nós podemos criar uma outra área aqui que é das nossas constantes, tá? Então, deixa eu só tirar isso aí. Então, vamos colocar aqui, ó, salário base, né? Então, salário base, ele é quanto? 1.200. Esse valor nunca vai ser alterado. A minha comissão, ela é de 0,10. O Word fica corrigindo aqui. Tá? Esses dois valores aqui podemos colocar, por exemplo, em negrito, só para destacar aqui, né? Esses valores não vão ser alterados. E aí eu vou ter minhas variáveis. Minhas variáveis são total vendido, vai receber o nosso nulo. Eu vou ter, até deixa eu colocar isso um pouquinho para dentro aqui, só para destacar, né? Tenho minhas constantes e tenho minhas variáveis aqui. Vou ter aqui meu salário bruto, então salário bruto, que também vai ser nulo, né? E vou ter aqui a minha comissão calculada. Por que esse nulo aí acontece, né? Porque a gente tem ele aqui? Porque não temos valor inicial para essas variáveis, tá? Então por isso a gente está colocando nulo aqui. No caso das constantes nós temos o valor inicial, né? Já é o que é atribuído, ele não se altera, então nós temos ali também. Beleza, criei todos os meus espaços aqui em memória, né? Vou ter aqui, ó, início, escreva, digite o valor vendido, o total vendido pelo funcionário em reais, né? Então digite o total
vendido pelo funcionário. E aí colocamos aqui o símbolozinho do cifrão. 2 pontos, tem um espacinho ali, um Enter, né? Nós temos aqui um leia total vendido. Vamos supor que o funcionário vendeu R$ 10.917,34. Tá? O usuário apertou o nosso Enter. Lembrando que fica no leia ali até o usuário apertar o Enter. Então, quando ele aperta o Enter, esse 10.917,34 vai para onde? Total vendido. Então, nosso total vendido agora passa a ser 10.917,34. Certo? Colocamos um taxado aqui. Lembrando que é do tipo real a variável, né? Bom, nesse momento agora nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a nossa comissão calculada... o Word mudou aqui de novo. Ó. Comissão calculada é o quê? Nosso total vendido. Então, aquele total vendido lá. Deixa eu pegar a nossa calculadora aqui para facilitar o nosso cálculo um pouquinho. Então, vou ter aqui 10.917,34 multiplicado pela comissão. Quanto que é a comissão? 0,10. Então, vezes 0,10. 1.091,734. Então, vou colocar aqui na minha comissão calculada. Até ficou calculado aqui, ó. Calculada. Que ela vai receber 1.091,734. Certo? Agora eu vou ter aqui que a minha variável salário bruto vai fazer o quê? Vai receber, né? Ou seja, atribua salário bruto o salário base mais a comissão calculada. Qual que é o valor do nosso salário base? R$ 1.200. Então, vou ter aqui R$ 1.200 mais qual que é a comissão calculada? 1.091,734. Eu vou ter aqui um total de 2.291,734. Opa, aqui ficou faltando nulo, né? Corrigindo ali. Meu salário bruto sai desse nulo e passa a ser de 2.291,734. Olha só, pessoal. Não se preocupem neste momento, tá? Com quantidade de casas depois da vírgula. Se no cálculo ele ficou 3 casas, mas em reais não existe 3 casas depois da vírgula, né? Em questões monetárias, né? Não se preocupem com isso, tá? Quando nós utilizarmos linguagem de programação mesmo, propriamente dita, a gente vai ter um limitador de caracteres, vai ter como manipular esses valores, tá? Nesse momento não se preocupem com isso, podem colocar o valor direto, que vai ser com 3 casas mesmo depois da vírgula, tá? Que é o que o computador faria se nós não formatássemos essa string, tá? Então tem aqui o meu valor calculado. O que eu vou ter aqui agora? Já fiz a minha linha 13, né? Que é a alteração do valor do salário bruto. Vou ter aqui, ó. Escreva, o valor de comissão foi, então vou ter aqui no nosso monitor, né? O valor de comissão foi de R cifrão. Percebam que eu tenho um espacinho aqui, então, espacinho ali. Comissão calculada. Qual que é o valor da minha comissão calculada? 1.091,734. Então, 1.000 ponto. Opa, 1.000 ponto não, né? 1.091,734. Vai ficar ali com as 3 casas depois da vírgula. Na minha linha 14 eu tenho, escreva, o salário bruto é de... Então, o salário bruto é de R cifrão. Opa. Um espacinho ali, né? Como tem aqui dentro das aspas. E coloco o salário bruto. 2.291,734. Feito isso, fim. Acabou nosso programa. Aqui ficou faltando o nome do programa, né? Então, calcular salário bruto. Certo, pessoal? Terminamos esse aqui. Tá aqui os nossos 3 algoritmos. Opa, esse não, né? Tá aqui os nossos 3 algoritmos resolvidos, nossos 3 exercícios iniciais, tá? Tá aqui o teste de mesa realizado para cada um deles. E aqui os enunciados. Eu sempre aconselho a fazer isso, tá? Então, primeira coisa, quando formos
criar os nossos exercícios, né, ou resolver os nossos exercícios, sempre retirar os dados, tá? Então eu sempre assinalo, risco, copio num papel o que eu preciso de dado de entrada, o que eu preciso fazer, quais são os dados de saída. Implementamos o nosso algoritmo com base nessa extração de resultados e depois sempre fazemos o nosso teste de mesa, tá? Vocês vão ver que nos exercícios que eu vou pedir para entregar, nem sempre eu vou pedir para vocês entregarem os testes de mesa, tá? Mas é muito importante que vocês façam o teste de mesa, porque o teste de mesa é a execução do nosso algoritmo. Lá mesmo quando a gente estiver programando em linguagem de programação mesmo, que a gente puder executar, ainda assim vocês devem fazer o teste de mesa, nem que seja mentalmente, para poder analisar e saber exatamente o que o programa de vocês está fazendo, tá? E não ficar simplesmente executando para ver se vai dar certo ou não, tá? Detalhe, esqueci de um detalhe. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar aí, tá? Se tiver algum outro trabalho, ou exercício, ou outras dúvidas, sugestões de vídeo, também posso elaborar sobre alguma outra coisa, tá? Então, qualquer coisa, deixem aí nos comentários que eu avalio se rola ou não fazer o vídeo, tá? Se ele encaixa nesse conteúdo que a gente está abordando, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.